Boa tarde! Começa agora mais um evento online Fonte Agro. Fonte Agro é a primeira plataforma do Brasil especializada em eventos e treinamentos para o agro. Bem-vindos e obrigada pela companhia. Sou Fernanda Campos, jornalista e diretora do Fonte Agro. E o tema do evento de hoje é a inovação dos bioinsumos na agricultura brasileira. Bioinsumos, ou defensivos agrícolas biológicos, já movimentam em torno de R$ 1 bilhão no campo brasileiro. Esses produtos abriram uma nova revolução no manejo de pragas na agricultura. E para tratar desse tema, temos o prazer de receber 4 nomes de peso do mercado de bioinsumos. Começamos com Marcelo Poletti, fundador e CEO da ProMIP, empresa que é sinônimo de manejo integrado de pragas. Vamos conversar também com Ney Salles Brasil, presidente da VOA, companhia pioneira no uso de drones para aplicação de bioinsumos. Diretor de negócios da Ag Bytec Brasil, o executivo Marcelo Juliano trata da revolução dos baculovírus no controle de lagartas. E encerramos o nosso evento com uma apresentação imperdível do sócio fundador da Spark Inteligência Estratégica, André Dias. Ele mostra o cenário atual e as tendências do mercado brasileiro de bioinsumos. Perguntas para os nossos convidados devem ser enviadas aqui no nosso canal. E após o evento, Fonte Agro encaminhará as respostas. E antes de iniciar a nossa programação, quero agradecer o apoio de nossos parceiros, Instituto Ânima de Educação e Spark Inteligência Estratégica. O Instituto Ânima integra o ecossistema Ânima, hoje o principal grupo educacional privado do país. Já a Spark Inteligência Estratégica é a marca líder na área de estudos de mercado para o agronegócio. E agora eu vou chamar o nosso primeiro convidado, Marcelo Poletti. Ele é engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Jaboticabal e doutor em entomologia pela Exalc USP. Marcelo é fundador da ProMIP. A ProMIP é uma empresa de base tecnológica que reúne em seu portfólio produtos biológicos e serviços especializados. O foco da companhia é o manejo integrado de pragas. Agradecemos por estar conosco, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. Bom, hoje a gente vai conversar sobre biodefensivos macro e microbiológicos, né? E aí você trouxe uma apresentação para nós para abordar esse tema. Exatamente, Fernanda. Então, hoje nós vamos falar sobre os biodefensivos, né? Desde algum tempo já tem se discutido o uso de bioinsumos na agricultura, né, na agricultura moderna. Ano passado, o Ministério da Agricultura e também a Embrapa, né, lançaram conjuntamente o Plano Nacional de Bioinsumos. É interessante lembrar que os biodefensivos participam, então, dentro desse grupo. Biodefensivos, então, são os produtos biológicos, não são produtos, então, são biodefensivos, são produtos que contêm agentes biológicos, macro e microbiológicos. Então, é esse o assunto que hoje à tarde, nessa tarde, então, vou abordar com vocês. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer imensamente o convite feito para participar desse evento. Está sendo tratado a inovação dos bioinsumos na agricultura, e aqui o nosso foco é a agricultura brasileira. Então, hoje eu estou aqui para falar com vocês, nessa tarde, sobre os biodefensivos. Como já disse no início, então, biodefensivos, então, são uma categoria de bioinsumos. Os biodefensivos, então, eles contêm agentes biológicos macro ou microbiológicos. Então, iniciando com as modalidades de controle biológico, existem 3 modalidades. Quando nós falamos em controle biológico, existem 3 modalidades vigentes. A primeira é o controle biológico clássico, depois nós temos o controle biológico natural e o controle biológico aplicado. Então, são 3 modalidades. O controle biológico clássico, quando nós falamos da introdução de espécies de agentes biológicos exóticas, ou seja, espécies que são introduzidas numa região onde ela não ocorre naturalmente. Depois, a controle biológico natural, então nós vamos falar principalmente da preservação dos agentes biológicos ou inimigos naturais que ocorrem, então, como o termo já nos diz, naturalmente em campo. E, por último, o controle biológico aplicado, né, que é o controle biológico
realizado hoje através da liberação inundativa em grandes áreas dos agentes biológicos. O controle biológico clássico, ele envolve, então, como eu já disse, a transferência do agente biológico, que pode ser de um país para o outro, por exemplo. Então, a transferência do agente biológico exótico para o país, ele é introduzido, né? Então, transferência entre países. Normalmente, o controle biológico clássico, ele é realizado por universidades ou centro de pesquisa, envolve a importação e quarentena do agente biológico. Quando esse agente biológico exótico chega num país, né, onde ele não ocorre naturalmente, então ocorre a importação e a quarentena ela tem que ser realizada. No Brasil, a Embrapa tem um centro de quarentena importante, que fica aqui em Jaguariúna, que é uma área, então, de quarentena. Então, esse material ele chega e ele permanece ali dentro dos laboratórios da Embrapa Meio Ambiente, em Jaguariúna, para que ele possa ser avaliado antes da introdução em campo. Depois que foi liberada, né, esse agente biológico foi liberado do processo de quarentena, ele começa a ser multiplicado através de uma criação em pequena escala e, em seguida, procede-se às liberações inoculativas, ou seja, pontuais em campo. Essa foto aqui, é um exemplo, né, de uma praga exótica que ocorreu aqui, que ocorre ainda no Brasil, tal Mastocores peregrino, um percevejo de importância na cultura do eucalipto, né, o percevejo bronzeado do eucalipto. Nos anos 2000, agora, há pouco tempo atrás, foi introduzido um parasitoide que veio da Austrália, então, através do controle biológico clássico, para controle dessa praga, que também era uma praga exótica. Então, nós fomos lá, a Embrapa foi lá, junto com o IPEF, lá na Austrália, trouxe um agente biológico também exótico e o introduziu aqui para controle dessa praga. Então, o Pleurocoides nock foi a espécie que foi introduzida da Austrália para o Brasil para controle do percevejo bronzeado do eucalipto, tal Mastocores peregrinos. Então, é um trabalho que foi muito recente, há menos, acredito que 5, 6 anos atrás, esse agente biológico foi introduzido no Brasil. Mas, quando nós falamos do controle biológico clássico, né, nós temos exemplos, né, desde o século XIX, lá em 1888, quando talvez o primeiro caso de introdução, também da Austrália, olha só, uma joaninha, né, Rhodolia cardinalis, foi introduzida nos Estados Unidos para controle do pulgão branco dos citros. Porque o pulgão branco dos citros não tinha um agente biológico natural que pudesse controlar suas populações, então essa espécie foi introduzida no país. Eu falei do exemplo do percevejo bronzeado no eucalipto, mas nós temos também, no final dos anos 90, a introdução de uma vespinha, né, aqui no estado de São Paulo, e a Geniaspis citriculum é um caso, um case aqui de controle biológico clássico, muito conhecido aqui no estado de São Paulo. A Geniaspis citriculum foi introduzida para controle da minadora dos citros, Philocnistis citrella. Isso aconteceu no final dos anos 90. Então, a vespinha foi trazida lá da Califórnia, introduzida nos pomares aqui do Brasil, nos pomares paulistas, inicialmente, através de um processo que foi desenvolvido com a interação entre a Exalc, a Embrapa, então centro de quarentena, como já mencionei, e a empresa, na época, a empresa Gravena, também participou da multiplicação da Geniaspis para liberação. Esse é um exemplo mostrando, então, as galerias, né, desta praga, Philocnistis citrella. Aqui está a vespinha ovipositando na galeria da minadora dos citros, né? Aqui ela tomando conta da galeria, então se desenvolvendo, as suas pupas sendo desenvolvidas dentro desta galeria. E esse foi um processo, então, um exemplo que podemos dar no final dos anos 90, então, da introdução de um agente biológico através do controle biológico clássico. E aqui os pontos de liberação no estado de São Paulo. Hoje nós encontramos a Geniaspis citriculum distribuída por todo o estado de São Paulo, então, realmente foi um programa de sucesso nos pomares de citros paulistas, né? Bom, a segunda modalidade, o controle biológico natural. Essa modalidade é muito importante. Então, nós promovemos o controle biológico natural através da adoção de práticas para a conservação de espécies de inimigos naturais ou de agentes biológicos que ocorrem naturalmente em campo. Esses agentes biológicos podem ser macro ou microbiológicos. Depois eu vou apresentar cada um desses grupos para vocês. Então, como é que nós promovemos, né, a preservação dos agentes biológicos através do controle biológico natural?
muitas vezes promovendo fontes de alimento alternativa para esses organismos, para que eles possam sobreviver e se multiplicar. Então, uma das fontes de alimento que normalmente se utiliza para preservar a permanência dos agentes biológicos que ocorrem naturalmente em campo são plantas, como nessa imagem, né, nós vemos um plantio aqui de morango no sul de Minas, e o agricultor está mantendo algumas plantas, né, na entrelinha, plantas infestantes, mas plantas que produzem pólen. Para quê? Para proporcionar alimento para os agentes biológicos, como esse crisopídeo. Essa larva de crisopídeo que está se alimentando em nectários extraflorais aqui, de uma planta, de mamona, próximo aqui a uma área de produção agrícola. Então, uma estratégia como essa pode atrair e preservar esses agentes biológicos. Aqui eu trouxe mais uma imagem. Esse aqui é a Bidens pilosa, o picão preto, né? E aqui são ovos de joaninha. Então, as joaninhas foram lá, se alimentaram do pólen dessa planta e utilizaram a planta para abrigo de oviposição. Então, para quê? Para beneficiar a sua sobrevivência e também a reprodução. Então, manter plantas, em alguns casos, é claro, vamos manter as plantas que não vão prejudicar o desenvolvimento da cultura, né, em pequenas quantidades, mas de maneira estratégica para atrair e preservar os agentes biológicos que ocorrem naturalmente em campo. Uma outra forma de se preservar esses agentes biológicos em campo é a utilização de produtos químicos seletivos. Aí nós estamos falando nas áreas convencionais ou nas áreas tradicionais de produção agrícola, onde ainda utilizamos os químicos como destaque para controle das principais pragas e doenças que ocorrem nos principais cultivos no Brasil. Então, é possível, sim, utilizar químicos que sejam seletivos para preservar os agentes biológicos que ocorrem naturalmente na área e aqueles que vão ser liberados através do controle biológico aplicado. Então, consultem sempre os fornecedores desses produtos químicos, dos defensivos químicos, e também as empresas que produzem e comercializam agentes biológicos no país. Essas empresas, então, normalmente elas realizam esses estudos de compatibilidade e essas informações, então, são muito úteis para a preservação dos agentes biológicos no sistema de controle, na modalidade de controle biológico natural. E, por fim, falando, então, do controle biológico aplicado, né, que é o foco principal aqui nessa tarde da nossa apresentação, né, os biodefensivos, controle biológico aplicado. Diferente do controle biológico clássico, que se utiliza, então, liberações inoculativas, no controle biológico aplicado, nós realizamos grandes liberações, aplicações em liberações inundativas. O que significa isso? Nós aplicamos os agentes biológicos, macro, microbiológicos, em área total, semelhante ao que se realiza com um produto, um defensivo químico, um produto hoje que se utiliza em grandes áreas, né? Então, a produção também é feita em grande escala, nós chamamos de produção massal, né? Então, nós estamos falando do controle biológico por incremento, aumento dos agentes biológicos em campo. Normalmente, essa atividade é realizada por empresas, então, que estão se dedicando ao controle biológico, né? Pelas biofábricas que estão sendo distribuídas em diferentes regiões produtivas no Brasil. Essa é uma forma que se tem de liberação dos ácaros predadores, por exemplo. Mencionei para vocês os ácaros predadores produzidos pela Promip, lá no início da nossa apresentação. Então, os ácaros predadores normalmente são liberados em culturas de alto valor agregado, como hortaliças, flores e frutas, são liberados manualmente nessas pequenas áreas. O tricograma é uma outra vespinha, também um exemplo, então, do controle biológico aplicado, é liberado também em grandes áreas. Ele pode ser liberado em cartelas ou com o uso de drones, né? Então, vocês já tiveram aqui no evento de bioinsumos, então, vocês vão ter também, esse tema vai ser abordado pelo Ney, da VOA, que é um parceiro Promip. Ele vai falar um pouco da liberação dos agentes biológicos com o uso de drones, o que para nós, né, para o setor de biológicos, foi um avanço e tanto, está nos ajudando a liberar e aplicar os agentes biológicos, mesmo os macrobiológicos, em grandes áreas. Entendendo um pouco as modalidades de controle biológico clássico, controle biológico natural, através da preservação dos agentes biológicos que já ocorrem em campo, e, por fim, o controle biológico aplicado, através da aplicação dos agentes biológicos em campo, quais são os principais agentes biológicos que são hoje aplicados no Brasil e no mundo?
Nós podemos reunir, né, os agentes biológicos, esses produtos, os biodefensivos contendo esses agentes biológicos, em duas categorias, os macro e microbiológicos. Os macrobiológicos, né, eles reúnem produtos biológicos que contêm insetos e ácaros que podem ser predadores e também de vespinhas, que são considerados parasitoides. O que são os predadores? Algumas características, está aqui, ó, um inimigo natural, um predador muito conhecido de todos nós, que é símbolo do controle biológico no mundo todo, que é a joaninha. A joaninha, ela tem essas características. O inseto, poderia ser um ácaro também, como vocês vão ver. Normalmente ele é maior do que a presa, então o predador ele se alimenta da presa. Como é que funciona o mecanismo de ação? O predador localiza a presa através de compostos voláteis que são emitidos por essa presa, se alimenta da presa, mata e consome. Ele pode matar várias presas, né, consumir, atacar várias presas, assim, realizar o controle biológico. Ele se alimenta de vários organismos para poder completar o seu ciclo. Tanto os adultos, como essa joaninha, se alimentam das presas, quanto as formas jovens do predador também podem exercer o controle biológico em campo. Além da joaninha, né, a joaninha que pode ser muito utilizada e deve ser preservada em campo, então quando nós falamos de joaninha, nós pensamos no controle biológico natural, tá? Porque não existem empresas que produzem joaninhas para serem liberadas em campo, hoje em grandes áreas agrícolas. Um outro agente biológico, um outro predador bastante conhecido, já existem algumas empresas começando a produção desse agente biológico, são os crisopídeos, ou bicho lixeiro, como também é conhecido. Né? Esse aqui é o ciclo, né? O ovo, as larvas, a pupa e o adulto, então ele tem o desenvolvimento completo. Isso aqui é uma característica do ovo do crisopídeo, esse aqui é o crisopídeo. O crisopídeo é muito encontrado em áreas sustentáveis, onde o uso de químicos não é feito de maneira intensiva, ou então o uso de químicos é feito com produtos seletivos. Né? É um inseto bastante sensível à aplicação de químicos, mas nas áreas onde se utilizam os produtos seletivos, nós podemos encontrá-lo, e é um agente biológico que tem um efeito bastante interessante, uma eficácia muito boa sobre diversas espécies de pragas em campo. Aqui, a larva de crisopídeo está se alimentando de um pulgão em campo. Né? Isso aqui são os ovos do crisopídeo. Tá? Um outro predador que já é comercializado no Brasil, inclusive está no portfólio da Pramip, é o Óreos insidiosos, o percevejo, conhecido também como percevejo pirata, esse é o desenvolvimento. Então, o percevejo, esse é um adulto, essa é uma ninfa do Óreos insidiosos, se alimentando de trips. Então, o trips ele se desenvolve na parte aérea da planta, uma praga muito importante em diferentes cultivos, e também ele vai para o solo, né, e faz a sua pupa no solo. O Óreos insidiosos se alimenta do trips na parte aérea da planta. Então, o Óreos insidiosos é um exemplo de um inseto predador, um macrobiológico também. E, por fim, ácaros predadores também que se alimentam de pragas e hoje já são comercializados no Brasil. Né? Aqui um ácaro predador de solo, se alimentando de uma larva que ataca as raízes de diversas plantas. Isso aqui é o Fungus gnats, uma praga que ataca e prejudica o desenvolvimento de diversas culturas, principalmente nas áreas de produção de mudas. Então, o ácaro predador se alimentando dessa larva, e a mesma espécie de ácaro predador, o ácaro predador de solo, se alimentando da pupas e tripes no solo. Tá? Então, esses são alguns dos exemplos de predadores, inclusive já estão sendo comercializados no Brasil. E os parasitoides, diferente dos predadores, os parasitoides normalmente eles são insetos, né? Podem ser vespas ou moscas. Algumas moscas também têm esse comportamento de predador, né? de parasitoide. Eles parasitam algumas pragas, né? Mas os mais comuns são vespas. Normalmente, o parasitoide, diferente do predador, ele é menor do que o hospedeiro. Lembra que quando eu falei do predador, eu falei que o predador normalmente é maior do que sua presa. Aqui, o parasitoide, a vespinha aqui, por exemplo, ela é normalmente menor do que o seu hospedeiro. E a vespinha, ela usa um único hospedeiro para completar o seu ciclo de vida. Lembra que eu comentei que o predador ele precisa de várias presas para completar o seu ciclo.
No caso da vespinha, ela precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo. Como é que funciona, então, esse processo? Nós temos aqui uma fêmea do parasitoide, ele localiza o ovo da praga através de compostos voláteis emitidos por esse ovo, então o cheiro, esse composto volátil, ela é atraída, a vespinha é atraída até o ovo da praga, realiza sua oviposição no ovo da praga, e aqui nós temos o ovo do tricograma, por exemplo, dessa vespinha, o tricograma, que é um parasitoide já muito utilizado na agricultura mundial, no Brasil, especialmente. Então, nós temos aqui o ovo se desenvolvendo dentro do ovo do hospedeiro, do ovo da praga. Então, o tricograma vai se desenvolvendo, aqui nós temos a larva do tricograma, o estágio de pupa, e é esse estágio de pupa que é liberado em campo, né, para o controle biológico. Então, quando nós realizamos a liberação do parasitoide em campo, normalmente nós liberamos o parasitoide, a vespinha, nesse estágio. Então, esse é o ciclo de desenvolvimento da vespinha. Lá no campo, quando esse ovo, né, parasitado cair lá no campo, foi liberado em campo, principalmente hoje com o uso dos drones, então nós liberamos massas de ovos em campo, então nós vamos ter a emergência dessa vespinha que vai cair no campo, vai emergir aqui deste ovo parasitado e vai seguir o seu ciclo parasitando outros ovos de pragas em campo. Um outro parasitoide hoje, muito já utilizado no país e com potencial muito grande de desenvolvimento, é o Telenomus podise. O Telenomus podise também é um parasitoide de ovos, assim como o tricograma, no exemplo anterior. Então, um parasitoide de ovos, único e exclusivamente de ovos, ataca ovos, Telenomus ataca ovos de percevejos. Então, aqui ele está atacando ovos do percevejo eusquisto zeros, o percevejo marrom da soja. Tá? Então, algumas empresas já comercializam, a Promip é uma dessas empresas que está colocando no mercado agora uma vespinha que localiza, então, os ovos do percevejo novamente, por conta dos cheiros, dos compostos voláteis emitidos por esse cheiro, e realiza, então, o parasitismo. Nós vamos ter, então, a emergência lá no campo de novos parasitoides que vão completar o seu ciclo e vão encontrar novamente os ovos dessa praga e se desenvolver em campo. Tá? Então, é mais um exemplo. O tricograma foi um exemplo de parasitoide de ovos, principalmente de lepidópteros, em várias culturas, e agora o Telenomus podise, um exemplo de parasitoide macrobiológico que já está sendo utilizado comercialmente no Brasil. Indo para o segundo grupo, além dos macrobiológicos, biodefensivos contendo macrobiológicos, nós temos os biodefensivos contendo microbiológicos, que são principalmente bactérias, fungos e vírus. Iniciando pelas bactérias, então, talvez a principal bactéria comercializada no Brasil para controle de pragas, principalmente de lagartas, né, de lepidópteros, em diferentes culturas, é o Bacillus thuringiensis, o BT. Como é que é o modo de ação da bactéria? Então, nós temos aqui, até na foto, uma ilustração, e aqui o ciclo, então, de desenvolvimento, o ataque e desenvolvimento dessa bactéria. Esse produto, as bactérias, os BTs, eles são pulverizados, como se fosse um produto químico mesmo, um produto convencional, na verdade. Ele é pulverizado. Através da pulverização, então, nós vamos ter o resíduo, então, do BT na folha. Então, as larvas, então, ou as lagartas, vão ingerir esse BT na folha. A toxina do BT, então, vai se unir aos receptores do intestino da lagarta, e a lagarta, a partir disso, ela deixa de se alimentar e perde gradativamente a sua mobilidade. Né? O intestino se rompe, né? Então há o rompimento desse intestino, principalmente aqui o intestino médio da lagarta, o mesêntero, né? Se rompe, os esporos penetram no corpo do inseto. A larva morre de septicemia e os esporos germinam no corpo do inseto. Aqui, novamente, o ciclo, então, a lagarta se alimenta, então realiza-se a pulverização, né? Nós temos a cobertura aqui da folha com o produto, né? Com o BT, a lagarta se alimenta das toxinas, ingestão das toxinas, depois nós temos aqui, então, a ligação das toxinas e os receptores no intestino, principalmente no intestino médio do inseto, e aqui nós temos, então, as toxinas e as bactérias normais, então, são liberadas, ocorre a degradação da parede do intestino médio do inseto e a morte por infecção, ela ocorre de maneira generalizada. As características e sintomas, então, a perda de apetite, abandono do alimento, né? A bactéria causa
esses sintomas do inseto, né? Então, inseto sadio, inseto morto aqui colonizado pela bactéria, né? Aqui é um exemplo de um inseto que se alimentou então da bactéria. Nós vamos ter então a regurgitação e diarreia, perda de agilidade e mobilidade, a paralisia do inseto, ele começa a se dar com um pouco menos de 24 horas até 72 horas. O tegumento do inseto, como esse, então, ele perde o brilho, vai escurecendo, fica até com essa coloração marrom escura. Então, as bactérias, né, o BT, ele já é utilizado há bastante tempo na agricultura brasileira, na agricultura mundial, e é um dos exemplos, então, de microbiológicos utilizados no Brasil. Segundo grupo, então, de microbiológicos do Brasil e mundo, né? O segundo grupo são os fungos. Fungos entomopatogênicos, ou seja, os fungos que causam doenças em insetos. Tá? Então, os microbiológicos que atacam insetos são também conhecidos como entomopatógenos. Tá? Então, os fungos eles foram o primeiro grupo a ser utilizado no controle biológico, no controle de pragas. Né? Tem um largo espectro de ação sobre diferentes hospedeiros, penetram sobre o tegumento do inseto, como esse percevejo aqui, que foi atacado por um fungo, provavelmente Bovéria baciana. Ocorrem episotias em condições naturais, ou seja, episotia seria a proliferação, a infecção e proliferação em campo após a aplicação ou através de uma ocorrência natural. E aí nós voltamos lá para o controle biológico natural. Então, os fungos, da mesma forma que os predadores e vespinhas parasitoides, os fungos, os microbiológicos, também podem ser preservados para a ocorrência natural em campo. Os fungos infectam todos os estágios de desenvolvimento dos insetos, desde as ninfas até formas imaturas até adultos. Né? Como é que se dá, então, o modo de ação, quais são as características, como é que ele se desenvolve, né, no campo sobre o inseto? Então, nós temos primeiro a adesão, após a aplicação, a adesão ao tegumento do inseto. Momentos depois, nós temos, então, em cerca de 12 a 20 horas, a germinação dos conídeos sobre o tegumento do inseto, sobre a pele do inseto, tegumento do inseto. Depois nós temos a penetração através da cutícula do inseto, então, a penetração, então, do fungo se dá, então, num período de 6 a 12 horas, a produção de toxinas no corpo do inseto, dentro do corpo do inseto, e a morte desse inseto-alvo. Em seguida, o fungo coloniza todo o interior do hospedeiro, isso dando um processo, depois disso, então, de 3 a 8 dias, indo para o micélio, então, o micélio sai para o exterior do corpo do inseto, através do tegumento, e nós temos, então, a esporulação, né, sobre a superfície do inseto, e os propágulos que passam a ser disseminados. Então, nós temos a epizotia, a disseminação desses organismos em campo. Aqui estão os dois principais microbiológicos, fungos entomopatogênicos, microbiológicos, então, que são comercializados no Brasil. A Bovéria baciana, que tem essa característica, esse fungo, então, branco, né? Bovéria baciana, utilizado para controle, aqui está a broca do café, Hipotenemos ramping. Então, a Bovéria baciana é utilizada para controle, por exemplo, da broca do café, mas também para cigarrinha do milho, para mosca branca, para ácaro rajado, para moleque da bananeira, por exemplo, uma praga importante na cultura da banana, e também para o bicudo da cana, para os fenóforos em cana, que é uma praga de grande importância na cultura da cana. Uma outra espécie bastante comercializada no Brasil, né, é o Metarrhizium anisoplen. Então, aqui a característica de colonização, de esporulação já desse fungo, aqui do momento, então, que ele já rompeu o tegumento, já está sendo disperso pelo cultivo aqui do Metarrhizium, né? O Metarrhizium é utilizado principalmente para controle de cigarrinhas, né? Cigarrinha na cana, como exemplo, a Marranava fibriolata, e cigarrinhas também em pastagens. Tá? Então, a Bovéria baciana e o Metarrhizium. Esses dois fungos também são comercializados pela Promip, a marca que é o Metamip, Metarrhizium anisoplen, e o Bovemip, que é a Bovéria baciana. Bom, o último grupo, então, depois das bactérias, fungos, dentro dos microbiológicos, são os vírus, né? Os vírus que atacam o inseto. Normalmente, esses vírus, então, atuam na fase larval, então, atingem as lagartas, diferente dos fungos, né, que são aplicados e
penetram, são produtos de contato. O vírus é muito semelhante às bactérias, pois ele age através da ingestão. O inseto ele tem que ingerir a folha contaminada com o vírus após a aplicação. Então, com a infecção ocorrendo no intestino médio dos insetos, principalmente, da mesma forma que eu relatei para vocês no mecanismo de ação do BT, da bactéria, ou com a redução da alimentação seguida de morte das lagartas por meio da destruição do corpo do inseto. Olha só, esse é um inseto aqui, esse aqui é um isolado do baculovírus, baculomip, na verdade, o produto biológico baculomip, produzido pela Promip, que contém o bacillus para controle de Spodoptera frugipeda. Esse é um isolado que rompe o tegumento da lagarta. E a lagarta fica com essa característica, então, em campo após a aplicação desse produto. Esses produtos, o vírus, na verdade, o baculovírus, ele tem uma eficiência, a eficiência é maior em lagartas até menores do que 0,8 milímetros, ou seja, de neonatas até lagartas em L3, tá? Durante o seu desenvolvimento. Quanto maior a lagarta, depois de L3, nós temos uma dificuldade um pouco maior, a eficiência ela cai um pouco. A mortalidade aqui ela ocorre a partir do 5º dia após a aplicação. E aqui um exemplo, mostrando então o ciclo de infecção, o inseto então se alimentando aqui da folha contaminada pelo vírus. Aqui nós temos o detalhe dos corpos de eclosão do vírus, né? No terceiro aqui, o lume do trato digestivo, então, em condições alcalinas, então ele é liberado, né? As partículas virais sendo liberadas dos corpos de oclusão, se ligando à velocidade das células intestinais, então o intestino médio também do inseto, no mesênteron, e a replicação desse vírus nas células do inseto, levando então à morte. Bom, então fechamos aqui, só recapitulando, então nós falamos sobre os diferentes grupos então de biodefensivos aqui nesse momento, quais são os agentes biológicos, os macro e microbiológicos, que hoje são encontrados, que estão sendo utilizados pelo agricultor através do controle biológico aplicado. Sendo que muitos desses organismos também podem ser preservados em campo através do controle biológico natural. Bom, o que tinha para apresentar para vocês é isso. Eu agradeço imensamente o convite para participar desse evento tão importante, direcionado aos bioinsumos, e coloco-me aí inteiramente à disposição para futuras interações. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo, pela apresentação, né, pelas informações aí, né, mais informações sobre esse mercado, né, de biodefensivos. Né, então, mais uma vez, obrigada por participar conosco nesse evento, né, sobre bioinsumos do Fonte Agro. Eu que agradeço, Fernanda. Muito obrigado. Fonte Agro recebe com prazer Ney Salles Brasil, presidente da VOA, uma empresa de tecnologia baseada em drones e dados com sede no município paulista de São José dos Campos. Ney Brasil é formado em Ciências Aeronáuticas pela PUC do Rio Grande do Sul e mestre em Engenharia Aeronáutica pelo ITA. O tema abordado hoje por Ney será a revolução dos drones na agricultura brasileira. Sua empresa tem obtido sucesso na aplicação de produtos de matriz biológicas por drones. Boa tarde, Ney. Obrigada por aceitar o nosso convite. Bem-vindo. Boa tarde, Fernanda. Eu que agradeço a oportunidade de falar com vocês. Bom, Ney, sua formação é toda em ciências aeronáuticas, né? Eu quero que você comente um pouquinho como é que começou, como é que você começou a estudar os drones, né? E por que decidiu investir nesse segmento? Sim, bom, minha formação eu estudei ciências aeronáuticas na graduação, na PUC do Rio Grande do Sul. Antes ainda, eu passei praticamente ali o segundo grau todo estudando processamento de dados também. E quando na verdade, eu notei que durante o curso de ciências aeronáuticas eu tinha um viés muito técnico, tecnológico, digamos assim, buscava muito me aprofundar nas tecnologias aeronáuticas, né? E juntando esse conhecimento que eu tinha de processamento de dados, eu entrei no mestrado para me aprofundar na aeronáutica, e é um período muito interessante porque o Brasil estava investindo muito na tecnologia de aeronaves não tripuladas. Então, aqui no Instituto Tecnológico de Aeronáutica tinha várias linhas de pesquisa
com correlação com aeronaves não tripuladas, e a gente teve a oportunidade de se aprofundar nisso. Então, eu acabei aplicando o que eu conhecia de informática, de processamento de dados, com o meu conhecimento em aeronáutica, me aprofundei nos estudos e isso resultou numa linha de trabalho bastante forte em aeronaves não tripuladas. Aí, logo em seguida, que eu terminei o mestrado, eu fundei a minha primeira empresa nessa área e aproveitei grandes investimentos e iniciativas brasileiras nessa área de não tripulados, ali entre 2003 e 2005, quando nós fundamos a empresa, e depois, até 2015, 2016, a gente desenvolvia muito parte dessa tecnologia no Brasil, principalmente relacionada a projetos de governo e de defesa. E Ney, a VOA hoje, ela tem um braço específico para agronegócios. Como é que funciona, né, o sistema de vocês? Qual que é o perfil do cliente que vocês atendem? Bom, claro, logicamente, a VOA é basicamente uma plataforma de serviços voltada para o agronegócio, baseada em drones, tá? A gente, por volta de 2017, 16, 17, a indústria de controle biológico de pragas nos procurou para... Existia um problema, ou uma limitação nessa indústria, que era a mecanização dos tratamentos de controle biológico mais relacionados com macroagentes biológicos, né? Se vocês me lembrarem ali, nós tínhamos algumas startups, como a Bug Agentes Biológicos, que veio a ser comprada pela Corporate depois, que começou a desenvolver os ovos parasitados para tratamento de lagartas, tratamento de percevejos, e não tinha ainda um método de dispersão desses agentes biológicos de maneira mecanizada, que viabilizasse o ganho de escala. Na época, os tratamentos eram todos feitos de maneira manual, e isso era uma limitação para eles. Como é que iam ganhar escala na cultura tropical extensiva sem uma mecanização adequada? Junto com isso, ainda tinha uma preocupação muito grande com a rastreabilidade desses tratamentos, porque não se sabia muito bem quando, como, onde tinham sido feitas as dispersões manuais desses agentes biológicos nos canaviais ou na soja, por exemplo. Então, como nós tínhamos um conhecimento muito forte em drones, nós passamos a nos envolver nesse desafio da indústria de controle biológico e desenvolvemos, então, as soluções que hoje estão disponibilizadas na nossa plataforma de serviços, na plataforma da VOA, basicamente voltada para o drone, viabilizando o ganho de escala do controle biológico nas culturas extensivas. Então, basicamente, o que a gente fez na VOA é aplicar todo o nosso conhecimento de aeronaves não tripuladas para viabilizar esses tratamentos de controle biológico, macroagentes biológicos, na agricultura extensiva, tá? Quais são os perfis dos nossos clientes? Isso é uma coisa bastante interessante. Sabe que a gente está trabalhando hoje, desde... A plataforma foi lançada em novembro de 2019, e a gente trabalha desde lá, toda semana nas hortaliças, por exemplo, em áreas muito pequenas, em áreas de meio hectare, de 1 hectare, de 2 hectares aqui no Cinturão Verde Paulista, com parceiros muito importantes e interessantes aqui na região. Por outro lado, a gente também opera nas culturas de verão, soja, algodão, milho, naquela região, nas regiões, por exemplo, de agricultura cooperativada do Paraná, Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, ou nas regiões de agricultura mais pesada, no Mato Grosso e Goiás. E nesses casos, a gente tem clientes, são os agricultores, né? São ali os proprietários de terra, os agricultores que estão trabalhando em cima da terra, tá? E ainda, grandes corporações acabaram vindo para dentro da plataforma. Um exemplo, no setor de cana-de-açúcar, nós temos clientes importantes, que são grandes corporações produtoras de cereais ou de energia, né? Então, uma das coisas interessantes da plataforma é que a gente acaba tendo clientes de todo o espectro da agricultura, desde clientes de 1/4, meio hectare, até clientes bastante grandes, né, que operam grandes extensões de terra, em torno de 300, 400 mil hectares, né? E nem como é que essa tecnologia, né, a aplicação via drones, tem auxiliado, né, no manejo das lavouras, né? Tem um ganho de produtividade, tem uma economia, de repente, de produto ou de água, né? Como é que é uma vantagem, né, de
de usar essa tecnologia de aplicação? Fernanda, toda a nossa oferta de valor, quando a gente desenha uma inovação para tentar colocar no mercado, a gente sempre vem para o lado de como é que valor tem isso, né? Como é que a gente realmente gera valor para os clientes. E aí tu tem sempre 3 linhas, tu tem que fazer melhor, mais barato e mais eficiente, né? Digamos assim. Então, o que a gente tem notado nas diferentes segmentos que nós estamos atuando são diferentes racionais de valor, de oferta de valor. Nas hortaliças, por exemplo, a gente validou isso ano passado. Nós tivemos uma redução do uso de defensivos de 1/3. Nós tivemos a redução do uso de água em quase 30 vezes nos mesmos tratamentos. E nós tivemos uma redução ou aumento da velocidade de tratamento das culturas em 23, 24 vezes. Isso num segmento específico, entendeu? Então, o valor está mais ou menos por aí, quando você, né, faz algumas contas. Em outros segmentos, como, por exemplo, nas florestas, a gente está entrando com a possibilidade de substituir um trabalho manual muito forte por drone. A gente tem uma possibilidade de substituir 20, 23 pessoas fazendo pulverização costal, por exemplo, e colocar essas pessoas para fazer outros tipos de trabalho, entendeu? Isso também é uma racional de valor nas florestas, por exemplo. Então, tu tem várias maneiras de enxergar como que o drone vem contribuindo na agricultura. Em alguns casos, inclusive, o drone está entrando onde não há outra alternativa de pulverização. Vou te dar um exemplo. Nessa agricultura cooperativada de pequenas áreas, ainda cereais, né, grãos, soja, milho, não é raro você ter um produtor que não tem acesso a serviços de pulverização terrestre e também não tem trator ou pulverizador. E ele precisa de um drone para ir lá fazer a pulverização da lavoura dele, de 10, de 15, de 30 hectares. A gente já tem clientes nesse perfil, que estão tendo dificuldade de acesso a prestadores de serviço com tratores, por exemplo. Tá? Outro caso é em culturas de difícil acesso. Pega o arroz hoje em dia, tem grandes problemas para fazer pulverização. E o drone vai muito bem onde essas outras tecnologias têm dificuldade de entrar. Tá? Então, é mais ou menos por aí. Assim, a gente tem diferentes racionais aí de geração de valor para esses segmentos tão específicos. Tá? E existe alguma limitação, né? Alguma questão para não aplicar com drone? Olha, toda tecnologia tem as suas condições de contorno e limitações. Hoje, os drones que realmente ganharam escala e que estão em uso bastante disseminado são drones pequenos. E é o que a gente vai ver nos próximos anos ainda, no curto e médio prazo, nós vamos ver muitos desses drones pequenos ingressando no mercado agrícola para fazer pulverização. O que são esses drones pequenos? São drones que não têm a capacidade não maior do que 10, 15, 20 litros de produto. Então, quando você vê um drone desse, você já nota que ele tem as suas limitações. Você não pode pensar em fazer um tratamento tradicional de pulverização líquida, herbicidas, fungicidas, inseticidas, em áreas muito grandes, em áreas extensivas, onde, por exemplo, os autopropelidos vão bem, onde a aviação agrícola vai bem. Nessas áreas, o drone vai muito mal, porque ele tem que fazer muitos voos para fazer uma área total, um serviço de área total, por exemplo. Então, uma das limitações é a econômica, em áreas muito grandes, de pulverização líquida. Nessas áreas, onde outras tecnologias vão bem, o drone não consegue entrar por uma questão meramente de viabilidade econômica. Tá? Bom, essa é uma das principais limitações que a gente enxerga. Do ponto de vista de regulamentação, a gente ainda tem nesse tipo de drone, você tem algumas limitações de não poder, por exemplo, voar além da sua linha divisada, além do que você pode enxergar aquele drone. Para algumas aplicações no futuro, isso pode vir a ser uma limitação que deve ser suplantada por uma certificação mais sofisticada dos drones. Então, o que a gente vê, assim, a gente não vê uma limitação para a aplicação dos drones de maneira geral. O que a gente vê é essas condições de contorno onde o drone deixa de ser viável e outras tecnologias são mais viáveis de serem utilizadas para fazer o mesmo tipo
de proteção ou de nutrição das lavouras, tá? Então, seria uma complementação, né? Não uma limitação ou uma exclusão, né? Cada um trabalhando na sua área, né? Dentro da área que é permitido a tecnologia. Sim, a gente enxerga muito, de maneira muito complementar com as tecnologias atuais. O que a gente mais enxerga uma substituição mais direta em alguns segmentos é da pulverização costal, tá? Isso sim, a gente enxerga uma substituição um pouco mais direta, assim, mas com as outras tecnologias é muito complementar. Onde uma tecnologia vai bem, o drone não vai ser uma boa escolha, entendeu? E nem quantos hectares vocês já trataram, né? Desde do início aí da VOA? A gente deve estar chegando perto de 1 milhão de hectares dessa tecnologia sendo utilizada. Nós estamos trabalhando desde 2018 com isso, né? Em 2017, os primeiros experimentos foram começados a fazer. Os setores mais tradicionais dessa tecnologia é a cana-de-açúcar, tá? Que tem utilizado extensamente o drone. Outros setores começam a usar bastante, principalmente os de grãos, mas então é mais ou menos nessa linha. A gente deve ver o setor ele ultrapassando 2, 3 milhões de hectares tratados ao ano nos próximos poucos anos. Tá? E agora, para ilustrar, nós vamos apresentar um vídeo de aplicação via drone. Ney, para finalizar, né, eu quero que você comente um pouco como é que você vê o futuro desse mercado, né, desse mercado de aplicação via drone. O que a nossa visão é um mercado, bom, milhares de drones nas lavouras, tá? Inclusive a gente tem algumas projeções, a gente enxerga onde tem um trator vai ter um drone, né, para pulverizar ou para fazer semeadura ou para fazer nutrição de pastagens ou de lavouras. Então a gente enxerga realmente o drone ele ingressando no dia a dia da lavoura ou do agropecuarista, né? Assim como ele tem um trator, tá? Essa é a nossa visão. Como que esse drone está lá? A gente enxerga ele também muito digitalizado, né? Como você tem muita demanda por rastreabilidade, por uma gestão cada vez mais afinada dos negócios, a gente enxerga esse drone trabalhando muito conectado numa plataforma de serviços que viabilize uma boa gestão e uma boa rastreabilidade dos serviços. Então, é mais ou menos por aí, uma agricultura tomada por drones conectados, tá? De maneira a providenciar um ganho muito grande de gestão, de produtividade, de qualidade no dia a dia agrícola, né? Isso refletindo em melhores custos, melhor eficiência. Tá? Então, acho que é para isso que mais ou menos o drone veio, tá? Para contribuir nesse mundo um pouco mais digital, um pouco mais online, mais rastreado, mais sustentável. Tá? Mais ou menos por esse lado assim que a gente enxerga. E tem algum ponto que eu não te perguntei que você queira ressaltar nessa nossa conversa? Olha, eu não me lembraria de nada, assim, eu acho que foi uma ótima conversa, passando pelos pontos aí que a gente tem trabalhado, tá? Eu acho que eu não teria nada a acrescentar, assim, que me ocorre na cabeça agora. Então, tá bom. Então, muito obrigada, Ney, pela sua participação aqui no nosso evento, né, que hoje está falando de bioinsumos. O Ney é presidente da VOA, né, uma das principais agtechs do Brasil. Muito obrigado, pessoal. Agradeço muito a Fonte Agro e o pessoal da produção. E lembramos a você que está conectado conosco acompanhando as palestras, que as perguntas podem ser enviadas aqui pelo nosso canal no YouTube e as respostas serão encaminhadas após o evento. O nosso próximo convidado é o engenheiro agrônomo Marcelo Juliano. Ele é formado pela Exalc USP,
com MBA em Marketing, Administração e Finanças. Marcelo ocupou diversas posições de liderança no agronegócio nas áreas de defensivos agrícolas, sementes, nutrição e bioinsumos. Atualmente, ele é diretor de negócios da AgByTech, uma empresa disruptiva com origem australo-americana. Vou falar um pouquinho mais sobre a AgByTech Brasil. Em sua terceira safra comercial, a companhia já assumiu a liderança em diversos segmentos no mercado de baculovírus. Baculovírus, em geral, são defensivos agrícolas de matriz biológica empregados no controle de lagartas. E para falar mais sobre esse assunto, eu convido Marcelo Juliano, da AgByTech Brasil. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pela presença. Obrigado, Fernanda. Obrigada, Marcelo. Bom, acho que para a gente iniciar, seria importante você explicar para a gente o que é o baculovírus, né? E como é que essa tecnologia, né? Essa base, essa matriz biológica tem auxiliado no controle de lagartas, né? Aqui na agricultura brasileira. Não, legal, Fernanda. Baculovírus é um micro-organismo, né? Ele é usado hoje, bastante utilizado na agricultura, como uma ferramenta de manejo, de controle de algumas pragas. Como micro-organismo, dentro do contexto dos produtos biológicos, ele é um dos 3 mais utilizados organismos para controle. Além dos vírus, nós temos também bactérias, né, o mercado. No mercado existem bactérias, existem fungos, esses são considerados micro-organismos. E ainda dentro do contexto de controle biológico tem os macro-organismos, que são os insetos que predam ou parasitam outras pragas. No caso da AgByTech, a gente tem exclusivamente um portfólio, e esse portfólio é bastante completo, na linha de baculovírus. Para que o pessoal todo aí faça um comparativo, né, com a nossa vida, com as coisas que a gente, inclusive, vem vivendo, baculovírus é uma família de vírus que existe já na natureza, há muito tempo se foi descoberto isso e a presença desses organismos no campo, assim como existem outras famílias, né? Existem os adenovírus, que no caso provocam um resfriado em humanos, existe a família do coronavírus, que a gente está vendo bastante aqui. Baculovírus é uma família específica de vírus que ataca insetos de 3 ordens diferentes, né? Os lepidópteros, que são as lagartas, os dípteros, que são as moscas, e os himenópteros, que são as vespas, abelhas e formigas. Então, existem diferentes tipos de baculovírus para cada tipo de inseto. Inclusive, dentro da mesma ordem, por exemplo, lepidópteros, a gente tem baculovírus específicos para espécies diferentes desses lepidópteros, né, para lagartas diferentes. Mas para contextualizar, é onde que entra esse tipo de produto, que são os baculovírus. Marcelo, você tem um vídeo, né, para a gente apresentar mostrar essa ação, né, do baculovírus na lagarta. Vamos mostrar para o pessoal, por favor? Tenho sim, vamos lá. Esse aqui é um bom exemplo de como ele funciona no campo. Aqui a gente tem dentro do laboratório, a gente fez um teste, mas é exatamente o reflexo do que acontece no campo. Esse é o nome comercial de um dos produtos nossos, Armigen. Do lado esquerdo, a lagarta está infectada com o baculovírus Armigen. Do lado direito, a testemunha não infectada. Aqui a gente já observa que após 3 dias, existe uma paralisação da lagarta infectada, ela escurece, o seu conteúdo extravasa, e ali, então, a gente vai encontrar uma quantidade muito grande de baculovírus que vai ser espalhado pela lavoura, vai infectar outras lagartas, e assim o produto ele permanece na lavoura até o final da lavoura, enfim, passando de uma lagarta para outra, sem a necessidade de haver muitas aplicações na sequência. Então, essa é uma das grandes vantagens dos produtos biológicos. Eles se produzem na própria lavoura. Na própria lavoura. Tá certo, Marcelo. E vocês, né, então, estão na terceira safra comercial, e esse ano, né, nessa última safra, vocês assumiram a liderança, né, nesse segmento, né, para a cultura de soja, correto? Correto, Né? Fernando. E, Correto. então,
gostaria de pedir para você falar um pouquinho sobre o histórico, né, da Egg Biotech, né, quando que a empresa é uma empresa de origem australo-americana, né, quando que chegou aqui no Brasil. Então, por favor, se puder comentar para nós um pouquinho sobre a Egg Biotech. Comento e até vou aproveitar, vou colocar um slide que ajuda bem a gente ver essa trajetória. Se me permite aqui, eu vou compartilhar a minha tela. Fernanda, a Egg Biotech é uma empresa, como você mesmo disse, ela tem origem australiana, né? Ela nasceu, é uma empresa já de 20 anos no mercado, nasceu na Austrália no ano 2000. E, inclusive, um dos fundadores da empresa é um agricultor australiano. Eles perceberam que os baculovírus, que existem já naturalmente no meio ambiente, ele tinha um controle interessante sobre as lagartas que infectavam as lavouras australianas, mas não havia, naquele momento, nenhuma tecnologia de produção eficiente desses produtos. Eles decidiram montar uma empresa para descobrir melhores formas de se produzir o baculovírus de forma comercial. Então, foi assim que nasceu a empresa lá na Austrália. Depois de alguns anos atuando naquele mercado específico, a Egg Biotech passou a ser uma empresa bastante conhecida em função do crescimento dentro daquele contexto do mercado australiano, onde se valorizava muito e ainda se valoriza o conceito de manejo integrado de pragas. E o baculovírus foi percebido como uma excelente ferramenta para isso. No Brasil, quem chegou primeiro da Egg Biotech, na verdade, foi um produto específico, que é o Armigen. O Armigen é um produto que controla uma lagarta chamada Helicoverpa, que é uma praga australiana, e que na safra 12-13 entrou no Brasil de uma forma bastante intensa, e naquele momento não havia nenhuma alternativa no mercado de produto químico que pudesse controlar essa praga. Então, como passou a ser um problema nacional, alguns agricultores aqui no Brasil, principalmente na região da Bahia, foram para a Austrália para descobrir o que se fazia lá. Foi então que foi descoberto a nossa ferramenta biológica lá, o Armigen, e o governo brasileiro decidiu dar uma permissão de registro emergencial e se importou uma quantidade desse produto para resolver o problema aqui no Brasil. Foi assim que o primeiro produto da Egg Biotech chegou. Em 2015, a Egg Biotech foi adquirida, ou a maior parte dela, por um fundo de investimento americano chamado Paine Schwartz. Esse fundo de investimento percebeu a grande oportunidade, né, de investir numa empresa que promovia sustentabilidade na agricultura, colocou bastante recursos e construiu uma fábrica em Dallas, no Texas, onde hoje está a maior fábrica de baculovírus do mundo. Nessa mesma safra 15 e 16, a Egg Biotech decidiu entrar de forma estruturada no mercado brasileiro. Foi quando nós contratamos uma equipe de pesquisadores, pessoal envolvido com a área técnica, para fazer trabalho junto com institutos de pesquisa, com universidades aqui no Brasil, de forma a adaptar a tecnologia para as condições brasileiras. Nesse meio tempo, a empresa entrou com o registro desses produtos no mercado brasileiro, submeteu 4 novos produtos que foram registrados e finalizados aí esse processo em 2018. Então, desde 2018, além do Armigen, que já havia sido registrado, nós conseguimos trazer mais 4 novos produtos, né, que é o Cartogen, o Crisogen, o Surtivo Soja e o Lepgen. Esse é um pouco da história da empresa no Brasil até aqui. Nós iniciamos comercialmente no Brasil na safra 18-19, apesar de estarmos aqui desde 2015 fazendo pesquisa, e estamos agora finalizando a terceira safra aqui no Brasil. Esse último ano de 2020, nós pudemos também lançar um novo produto, que não é um baculovírus, e sim um atrativo de mariposas, né, que é a fase adulta das lagartas, que entra dentro do conceito de manejo inteligente de lagartas, que a gente se posiciona no mercado em relação às soluções da empresa para a agricultura. Como é que é a ação desse produto, Marcelo? A ação do atrativo de mariposas, ele tem 6 ativos diferentes, que são extratos de planta, que já, inclusive,
é utilizado até na indústria alimentícia, portanto, bastante seguros. E esse produto, ele atrai os adultos das mariposas e de todas as espécies, inclusive machos e fêmeas, né, o que diferencia dos feromônios, que só atraem fêmeas. Dessa forma, tendo esse poder de atratividade, é possível utilizá-lo de forma a, primeiro, identificar a presença das pragas na lavoura. Existem picos de maior ou menor infestação, e os picos eles são antecedidos por uma maior ou menor infestação de adultos, né, que depois vão colocar os ovos nas folhas. Então, usando esse produto, a gente consegue identificar esses picos com antecedência, e o próprio produto ele é aplicado na lavoura em faixas, portanto, uma utilização mínima de produto. Nessas faixas, a gente acrescenta um pouco de inseticida, uma concentração bastante baixa de inseticida, para que quando os adultos forem se alimentar, eles ingiram o inseticida e ali a gente vai reduzir bastante a população de adultos e, consequentemente, a gente acredita que isso vai reduzir também a população de lagartas na lavoura. Marcelo, quero pedir para você falar um pouquinho sobre os produtos, né, o portfólio da Egg-By-Tech, né, o que vocês têm aqui, né, de tecnologia para os produtores, né? Bom, a empresa hoje, como eu disse, ela tem já um portfólio bastante amplo de baculovírus. Na verdade, é o portfólio mais completo de baculovírus que existe no mercado global. E aqui a gente pode ver, então, os produtos nessa tabela. Nós temos 4 produtos, na verdade, 3 produtos que são considerados produtos específicos para as pragas, para espécies específicas, como o Armigen, por exemplo, é um baculovírus que controla uma espécie chamada Helicoverpa armigera, né? Nós temos o Chrysogen, que controla uma outra espécie, que é a Chrysodeixis includens. Essa é a conhecida falsa medideira, que infesta bastante as lavouras de soja no Brasil. Tem o Cartridge, que também é específico para a Spodoptera frugiperda, que hoje é a praga mais importante do Brasil, em termos de lagartas, e acredito até que do mundo. Esses 3 produtos são produtos específicos para espécies específicas de lagartas. Aí nós temos um produto, que é o Lepigen, que ele tem um espectro de controle maior, ele controla uma gama maior de Spodopteras, não só a frugiperda, que é a especialidade do Cartridge, mas outras Spodopteras também que acontecem na lavoura. Lembrando que as Spodopteras são as únicas lagartas que hoje adquiriram resistência à biotecnologia que vem na semente. Então, a soja transgênica não consegue controlar de forma adequada as Spodopteras. E o Lepigen é um produto que vem nesse conceito, né, de ajudar no manejo de resistência dessas pragas e controle também. Enfim, são pragas que causam prejuízos à agricultura. Além desses 4 produtos, a gente tem misturas. O Surtivo Soja é uma mistura pronta do Armigen com o Chrysogen, e nós temos o Surtivo Plus, que ainda não tem volume comercial, mas é uma mistura de todos os 4 produtos que vocês veem acima, né? O Armigen, o Chrysogen, o Cartridge e o Lepigen. Além do Chamariz, que é o atrativo de mariposa que eu comentei agora há pouco. Então, esse portfólio todo, Fernanda, ele pode ser usado de forma combinada com as outras tecnologias que o agricultor já usa e trazer benefícios em termos tanto econômicos como de eficácia e também de sustentabilidade para esses agricultores. Qual que é a grande vantagem, né, do uso dos baculovírus? São produtos bastante flexíveis, porque eles podem ser utilizados junto, em combinação com outros químicos e com outras tecnologias. Não existe nenhum tipo de incompatibilidade entre esses produtos e os demais que já são usados na agricultura. São produtos totalmente seguros ao aplicador, não tem toxicidade, não faz nenhum tipo de mal ao homem. São produtos que também são extremamente seletivos, porque eles só controlam essa espécie de lagarta, eles não controlam os inimigos naturais que existem na lavoura, né, que são os insetos benéficos, não tem nenhum tipo de efeito. Então, utilizado de forma adequada,
em combinação com os químicos nos momentos adequados, inclusive esses produtos ajudam a proteger e dar mais longevidade aos químicos também, de forma que os químicos possam ser utilizados por mais tempo antes de adquirir a resistência, né, que é o que acontece muito, principalmente em ambientes tropicais. Esse é um pouquinho do nosso portfólio. Como você disse, Fernanda, a gente acredita, nós da Agbytec, nós temos como essência de trabalho, ou seja, está no nosso DNA, nos pautarmos por um trabalho técnico, científico e sério. E por isso nós, diferentemente de muitas outras startups que às vezes iniciam trabalhos em um determinado país, a gente não começou de forma comercial, a gente começou de forma técnico-científica. E uma forma que a gente encontrou foi envolvendo as principais fundações, institutos e universidades, para que a gente pudesse garantir um embasamento científico, né, do que a gente estava trazendo de tecnologia. Então, foi nesse momento que a gente decidiu criar o Expert Team. O Expert Team, ele reúne os maiores especialistas em entomologia do Brasil, né, que estão associados a universidades, como podemos ver aqui na tela, a institutos, órgãos de pesquisa, consultorias locais. Aqui a gente tem alguns exemplos de agrônomos, né, de agrônomos que trabalham localmente em algumas regiões do Brasil, dando assistência para os agricultores. Então, toda essa comunidade técnico-científica, ela está integrada dentro desse guarda-chuva que a gente chama de Expert Team, para poder trazer conhecimento prático para o agricultor, de forma que esse time de cientistas e técnicos participando das discussões de como posicionar, de como integrar a tecnologia de baculovírus dentro das outras tecnologias já existentes, nos traz uma certa segurança de que a gente vai realmente poder levar para o agricultor a melhor solução, não de forma individualizada, mas de forma integrada ao contexto de controle e trabalho que ele tem que desempenhar na sua lavoura. Então, o Expert Team, ele tem essa função, esse propósito. E, além disso, Fernanda, eu acho que faz toda a diferença a gente poder manter um trabalho próximo ao agricultor. Uma coisa é a gente gerar uma recomendação técnica que tem embasamento científico. A outra coisa é a gente garantir a experiência do agricultor com o produto, que ele vai poder usufruir, né, da melhor forma dos benefícios que esses produtos podem lhe trazer. Então, dessa forma, a gente já começou na primeira safra comercial com um time extenso de agrônomos que estão posicionados nas diferentes e mais importantes regiões agrícolas do país para poder fazer o acompanhamento das aplicações. Então, como exemplo aqui, a safra já finalizada, 19-20, a gente teve aí mais de 330 agricultores acompanhados, 280 áreas monitoradas, mais de 1.000 avaliações, relatórios de visitas, todo um processo de acompanhamento e gestão da informação que a gente faz e compartilha com o agricultor. Para você ter uma ideia, Fernanda, cada visita que o nosso agrônomo faz, ele, além das imagens que ele captura, ele tem um equipamento no aplicativo, ele tem um aplicativo no celular dele, onde ele registra as informações que ele obtém, as avaliações que ele faz na lavoura, gera um relatório, e esse relatório ele compartilha com o agricultor, para que o agricultor saiba qual que foi o resultado da visita técnica que ele fez e que o agricultor possa receber também uma orientação do que ele pode fazer ou do que ele deve fazer na sequência. Então, é um pouco da forma que a gente trabalha no campo e que traz realmente um resultado superior. E aí, uma ideia que veio bem inovadora já logo no início da nossa atuação comercial, há 3 safras atrás, é o conceito do laboratório móvel, ou lab móvel, né, que é levar o laboratório para o campo, né? A Agbytec tem um laboratório hoje no Brasil que fica dentro da Faculdade de Goiânia, da Universidade Federal de Goiânia, mas a gente não tinha como levar toda essa estrutura para o campo. Aí a gente desenvolveu
essa ideia do Lab Móvel. O Lab Móvel nada mais é do que um veículo itinerante com uma estrutura pequena de laboratório, onde a gente leva para o campo, para o agricultor, todo o trabalho que é feito de tecnologia, de investimento em ciência, só que de uma forma prática. Ele vai ter acesso às diferentes espécies de lagarta, ele vai conseguir ver como é que funciona o produto, a gente faz também um treinamento de identificação de espécies para ele na propriedade, porque não é fácil saber qual é a espécie, e para cada espécie existe um tipo diferente de tratamento, né? E a gente faz ele vivenciar todo esse processo que acontece dentro de um laboratório e que também acontece no campo, só que de uma forma lúdica, de uma forma bastante fácil de se entender. Esse é o conceito do laboratório móvel. E, Marcelo, quantas regiões, né, estados, quantos quilômetros vocês já percorreram, né, com o Lab Móvel? E para o produtor, né, como é que é feito esse contato, né, o escolhido essa propriedade, né? Eles procuram por vocês fazem um mapeamento, né, das regiões e levam essas informações até eles, né? Assim, na prática, como é que vocês fazem essa seleção, né? Legal, Fernanda. Na verdade, o que a gente faz? A gente procura integrar essa iniciativa com outras iniciativas de comunicação, de forma que quando a gente tem o Lab Móvel chegando em determinada região, a gente procura convidar alguns agricultores que são mais tecnificados e que a gente entende que gostaria de ter acesso a esse conhecimento para poder participar. Existem dois tipos de evento com o Lab Móvel. Um evento onde a gente combina um local e os agricultores vão para esse local para ver todo o trabalho do Lab Móvel. E existe também algumas situações onde o Lab Móvel é feito dentro da fazenda de algum agricultor ou de uma grande empresa agrícola. E nessa fazenda também pode ser convidados outros agricultores para participar. Basicamente, a gente divulga isso com antecedência e aguarda a presença dos agricultores no evento. Como você havia perguntado, tem até um slide aqui para falar um pouquinho disso, como é uma estrutura móvel. Hoje aqui, na verdade, a gente usa diversos veículos. Aqui tem um exemplo de um furgãozinho que a gente usou numa das safras. Usamos também caminhonetes, né? Enfim, o mais importante é poder levar os equipamentos e chegar nos locais e poder reunir esses agricultores. Nós já fizemos aí nessa safra 2021, percorremos, na verdade, mais de 50 mil quilômetros com esses equipamentos do Lab Móvel e atingindo uma quantidade bastante grande de produtores. Esse kit é um kit também que nos ajuda a demonstrar o efeito do produto para o produtor. Como dá para ver aqui na tela, do lado esquerdo, você vê uma bandeja com uns copinhos. O que tem dentro desses copinhos? Existe aqui uma raçãozinha preparada de alimentação das lagartas. Nesses copinhos, a gente coloca as lagartas. Então, metade dessa bandeja a gente infecta com o vírus, né, o baculovírus, que é o nosso produto, a outra metade não. O agricultor pode ver de uma forma prática, dentro do próprio escritório dele, o efeito de contaminação, como é que isso vai acontecendo dia após dia, nas lagartas que estão infectadas e comparar com a parte da bandeja nas lagartas que não estão infectadas. E ele vai poder ver também, existe também um procedimento aqui, quando a gente faz essa demonstração para ele, após alguns dias a gente coloca nas bandejas que estão infectadas, lagartas não infectadas, para ele ver que existe uma transmissão desses baculovírus das que estão infectadas para as que não estão infectadas, que é exatamente o que acontece no campo. Quando ele aplica o produto, uma quantidade de lagartas que ingeriu o baculovírus, ela vai ficar doente, ela vai morrer e ela vai contaminar, vai ser uma fonte de contaminação para as demais. A gente criou dentro de um ambiente menor, mais prático, e que a gente pode demonstrar sem a necessidade de estar na lavoura, né? Por exemplo, num período de entre-safra, onde não existe planta no campo, a gente pode fazer essa demonstração para ele. Então, são formas de levar a tecnologia, de demonstrar para o produtor que essa é, sim, uma ferramenta, mais uma ferramenta importante e viável para que ele acrescente dentro do programa de controle dele.
Muito bom. Obrigada, Marcelo Juliano, da Ag By-Tech Brasil, pela apresentação e por mais informações sobre o baculovírus, né, no manejo do controle de lagartas na agricultura brasileira. Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a oportunidade de poder levar a informação, a gente compartilhar todo esse conhecimento que a empresa vem adquirindo, e agradecer também a todos os nossos clientes, que são os responsáveis aí pelo crescimento da empresa, e que tenho certeza a agricultura brasileira está indo para um caminho de mais sustentabilidade. Isso é uma excelente notícia para todos nós. Tanto é que a gente tem visto o crescimento do mercado de biológicos como um todo, não só dos nossos produtos, mas de uma forma geral isso vem se consolidando, o que demonstra que a agricultura brasileira realmente está na vanguarda da agricultura mundial e se adaptando às novas tendências dos mercados consumidores, não só o doméstico, mas também o mercado internacional. Obrigada, Marcelo. E para encerrar o ciclo de apresentações deste evento tão rico em informações, eu convido agora o engenheiro agrônomo André Dias. Ele é formado pela Exalc USP e está à frente da Spark Inteligência Estratégica, empresa líder no desenvolvimento de estudos de mercado nos setores de defensivos agrícolas e sementes. FonteAgro sente-se prestigiado por ter a Spark entre os seus apoiadores desde a criação da plataforma. André Dias falará sobre o mercado de defensivos biológicos no Brasil e das tendências para esse segmento. André, bem-vindo e novamente obrigada por apoiar mais um evento FonteAgro. Boa tarde. Boa tarde, final de tarde, Fernanda. Boa tarde a todos, boa tarde aos amigos do FonteAgro, boa tarde a todos os nossos web espectadores. É um prazer enorme estar com vocês, apoiar uma iniciativa como a da FonteAgro, aí, que leva informação, leva debates de alto conteúdo, com pessoas aí de destaque em todos os setores. É realmente fantástico. André, bom, a Spark está no mercado, né, há 7 anos que você me informou, né, fazendo os estudos de mercado, né, tanto para defensivos agrícolas quanto para sementes, né? Há quanto tempo vocês pesquisam esse mercado de bioinsumos, né? E você tem uma apresentação para passar para a gente, né? Sim, Fernanda, a Spark está ativa no Brasil desde 2014, né? A gente tem 2 tipos de trabalho, basicamente, são os painéis, né? Onde a gente vai entrevista pessoalmente os agricultores, a gente faz mais de 20 mil entrevistas por ano, diretamente com agricultores das mais diversas culturas, e fazemos também o que a gente chama de pesquisas ad hoc, ou pesquisas táticas, né? Pesquisas customizadas, para que a gente escute o agricultor, o distribuidor, os influenciadores no agro, para solucionar problemas de marketing que as empresas venham a ter, né? No caso dos biológicos, o defensivo biológico, né, os produtos biológicos, eles estão aí presentes nas lavouras brasileiras há muitos e muitos anos. O que a gente observa de uma forma mais intensa nos últimos anos foi o crescimento, né? A gente tem aí empresas comerciais, a gente teve muita inovação, a gente teve tecnologia entrando nesse negócio. Então, hoje a gente tem várias empresas de biológicos aí bastante atuantes, tanto nacionais como internacionais, trabalhando nesse mercado, o que acabou consolidando, né, e aumentando bastante a presença comercial desses produtos nos últimos anos. Então, eu vou mostrar para vocês, a gente tem uma apresentação interessante que a gente fez consolidando o mercado de 19 e 20, né? E também vou dar um cheirinho aí na pesquisa de soja de 2021 no final, para a gente ver que realmente o uso comercial de produtos biológicos nas mais diversas culturas brasileiras aqui tem aumentado bastante nos últimos anos, né? A gente vê isso muito na mídia, a gente vê bastante gente mostrando e falando disso. É um assunto que realmente eu acho que veio para ficar e tem bastante espaço para crescer ainda. Então vamos lá, André, vamos para essa apresentação. Deixa eu ver aqui, ó, vamos compartilhar uma apresentação que a gente tem. Acho que vocês já estão vendo aí, né? Então, pessoal, só para contextualizar um pouco, né? De novo eu falei, essas pesquisas, esse extrato dos biológicos, eles vêm da nossa pesquisa de painel, que é uma pesquisa multicliente, que tem uma cobertura bastante grande em termos de culturas, né, no Brasil todo, né? São entrevistas, basicamente, que a gente faz pessoais, são entrevistas pessoais com os agricultores, né? A gente fez isso na safra 19 e 20, eu vou trazer também no final, falei,
uma visualização aí da safra 2021 de soja, que nós já terminamos, tá? Só para contextualizar a todos, vamos falar primeiro um pouquinho da evolução do mercado de defensivos no Brasil. Aqui tem defensivo químico e biológico, tudo junto, tá? Então a gente vê um crescimento anual composto aí de cerca de 2% ao ano, né? Variações, ano que cresce 4%, ano que fica estável, mas a gente tem aí as principais culturas que compõem o mercado de defensivos no Brasil, tá? E a evolução da área cultivada aqui no Brasil. Então, você tem soja com 52%, né? Depois você tem o milho, safrinha e milho verão com 24%, depois a gente tem a cana, o trigo e assim por diante, né? Quando a gente coloca isso, transforma essa área cultivada em valor de mercado, ou seja, os produtos que são aplicados, né, ao longo dos anos, você vê que também temos aí um crescimento. Quando você fala em dólar, nós temos um crescimento anual composto de cerca de 3%. E você vê uma dispersão maior aqui, né, entre os anos. Quando a gente vê em real, a coisa é um pouco mais estruturada e mais linear, né? Por quê? Porque aqui no dólar você tem a desvalorização cambial, que é a taxa em que a gente converte essas compras em reais, que a maioria dos agricultores compra seus produtos em reais. Quando você converte para o dólar, dependendo da valorização da moeda, você tem essas variações grandes aqui. Mas em real você vê um crescimento constante aí, né, de cerca de 14% ao ano acumulado. Ou seja, o mercado de defensivos, na safra 19-20, chegou a 49 quase bilhões de dólares, que representava no mesmo ano em dólar cerca de 12 bilhões e 100 milhões de dólares, tá bom? Bom, e aí você tem também uma visão das classes de produtos que a gente tem como tratamento. Os fungicidas, inseticidas, os herbicidas, os tratamentos de sementes e os outros aqui que são adjuvantes e produtos de menor importância, né? Ora, quando a gente entra no biológico e entender o quanto o biológico está presente nesse mercado, a gente começa a ter uma noção e uma visão bem interessante da evolução desse negócio. Fernando, vamos lá. Vamos dar uma olhada em dólar primeiro, tá? E entender as diferenças. Então, daquele mercado que eu falei de quase 12,100, né? 12 bilhões e 100 milhões de dólares, a gente vê que o mercado de químicos ele é bem grande, bem representativo, né? Mas o mercado de biológicos tem crescido constantemente. Olha lá, ele representava 1,7% desse mercado na safra 17-18, e esse ano passado já representou, na safra passada, cerca de 2,7%, ou 322 milhões de dólares. Então, uma análise comparativa em dólar, enquanto o mercado de químicos, né, nos últimos 3 anos, cresce a uma taxa média de 4%, o biológico ele apresentou um crescimento de 31%. Ou seja, a escala em que ele cresce, obviamente, é uma base menor, né, que a gente começou, então a escala que ele cresce é muito maior. Quando a gente pula para o real, a gente vê a mesma tendência, 17% de crescimento em dólar e 47% de crescimento em real, né? De novo, lembrando a conversão, e essa conversão tem alguns anos que ela prejudica bastante o valor de mercado, né, Fernando? Tá? E, André, então, o que tem, quais são as variáveis, né? O que leva a esse crescimento maior, vamos dizer, né, entre um e outro? Excelente pergunta, Fernanda. Eu diria o seguinte, o uso de defensivos químicos, ele é, assim, nas culturas brasileiras, ele já está muito presente há muitos anos, né? O que acontece é que a adoção, o nível de adoção, né, são 2 fatores interessantes. Primeiro, o nível de penetração, né, que é o seguinte, de toda a área, quantos agricultores usam pelo menos uma aplicação, né? Então, o nível de penetração dos biológicos tem aumentado bastante. E o segundo é o nível de adoção, ou seja, da área dele, né, dos 100 hectares que ele planta, vamos chamar assim, quantos % ele está usando o defensivo biológico. E a gente vai ver depois, esses números crescem bastante. Por quê? Porque a base de uso era pequena. Então, você tem muito espaço para crescer. Outra coisa importante é a experiência do agricultor. Ano após ano, quanto maior a penetração, quanto maior o número de agricultores testando os biológicos, mais ele vai se tornando familiarizado com essa metodologia, ele vai aprendendo que não é uma substituição, não é tirar um produto químico muitas vezes, é a convivência desse manejo integrado que traz esse crescimento. Então ele acreditava que ou eu uso um ou uso o outro. E não é assim, você pode conviver naturalmente com o uso dos 2 tipos de produto, né? Então isso tem trazido esse crescimento constante aí que a gente vê nesses últimos anos, o crescimento comercial desses produtos, Fernando. Aí, olha só, dando um pouco mais de detalhe, né, quando a gente pega o extrato desses 2,7, né, que foi o valor, né, 322 milhões de dólares no ano passado, na safra passada, a gente observa aqui
que a gente quebra, a Spark quebra aqui, isso aqui em 4 categorias, né? O bionematicida, que tem crescido bastante, olha aqui a representatividade dele, pulando de 26% para 36%, somando quase 120 milhões de dólares na última safra, né? Os bioinseticidas, e aqui você tem principalmente aí controle de lagarta, controle de, enfim, de uma série de insetos aqui. O biofungicida, começando e crescendo, né? E os inoculantes, que já são usados há muitos e muitos e muitos anos, né? Os inoculantes que são aí produtos que melhoram aí a utilização de nitrogênio e também para outras ações no solo, tá? Quando a gente quebra para ver a evolução, né? A gente quebra os principais indicadores, nós temos aí a venda, né? O faturamento das empresas em dólar, em real, o PAT, que é um conceito muito interessante, o PAT, quando você pega a área plantada, Fernando, e você pega o número de aplicações, né, de passagens de pulverizador que a gente tem naquela lavoura, multiplicado pelo número de produtos comerciais que vão em mistura do tanque, você tem o que a gente chama de área potencial tratada, ou área tratada com produto. Por isso que a gente chega aí, né, nesses 62 milhões aqui, né, de hectares. Então a gente vê que, obviamente, os inoculantes têm uma área tratada de produto bastante grande, né? Mas você vê também uma evolução constante nos bionematicidas, nos bioinseticidas e nos biofungicidas, né? Um volume bastante grande de bioinseticidas aqui, né, na representatividade geral, né, quase 75% do volume total aplicado é de bioinseticidas. Um mercado que tem tido bastante representatividade e bastante inovação também, tá? E aí, quando você tira o inoculante, como eu falei, o inoculante é mais vinculado à nutrição, né? E não ao uso para combate de pragas e doenças. Então, quando eu falo aqui sem inoculantes, a gente vê a importância relativa das culturas nos 3 indicadores, né? Obviamente, o Brasil é o país da soja, né? Então, a gente vê aí que 50% a 55% do nosso mercado, qualquer indicador que você veja é soja. Então, se você quer vir para o Brasil, se você quer trabalhar qualquer tipo de defensivo químico ou biológico, você tem que estar na soja, né? Aí você vê a cana, com um uso bastante grande, né, uma penetração boa, o PAT dela quase 30% do mercado na área tratada é de cana, seguido por algodão, depois a gente vê o café, tem também o milho, né, e o tomate também, as culturas de HF começam a aparecer. Como a área é muito pequena, na relatividade, cai muito, né, mas você tem sim aí uma diversidade grande do uso desses produtos também nas culturas de frutas e vegetais. A Spark tem mais monitoramento tem também melão, tem algumas culturas menores, mas quando você coloca no contexto das grandes culturas, isso diminui muito, tá? Mas a gente não pode esquecer do uso desses produtos nos frutas e vegetais, que são bastante importantes até em termos de sustentabilidade, né? Na minha visão, para o futuro, principalmente, tá bom? Bom, aí eu prometi que dava um pouco aí um cheirinho aí na questão da soja, e se vocês lembram os números anteriores, quando a gente olha a soja, aqui a gente tinha mostrado até a safra 19 e 20, né? Então, em milhões de dólares, a soja pula de 26 para 31 bilhões de dólares, né? E os defensivos biológicos, né? Quando a gente olha, a representatividade parece estável, mas ela é um pouquinho maior. Por quê? Porque o mercado cresceu 17%, mas os biológicos dão mais um salto de 25%. Você fala assim, puxa, a primeira coisa que você vai me perguntar, nossa, André, mas diminuiu o crescimento, diminuiu essa aceleração? Sim, a gente vê por 2 motivos principalmente, né? Só para a gente contextualizar. Um crescimento constante aqui dos bionematicidas, né? Pessoal, vamos olhar os nematicidas aqui crescendo bastante. E você tem uma pequena redução de um mercado importante, que era o mercado de lagartas. Por que tem essa diminuição? Por quê? Porque a soja, né, resistente à lagarta, ela tem uma penetração e um crescimento muito grande, representando aí quase 85% do mercado, né? Então, quanto mais soja BT você tem no mercado, menos você tem a necessidade de uso do produto, tanto biológico quanto químico. Essa redução também acontece. Mas aí vejam que o mercado específico, praticamente aí R$1 bilhão, né, em soja aqui, tá bom? E, André, o que vocês apuraram, né, nesse estudo, se você puder antecipar para a gente, né, a que deve esse crescimento aí em soja? Olha, o crescimento em soja, primeiro é o crescimento natural da cultura, né? Então você tem um crescimento orgânico, área plantada, né? De soja, ela cresce aí
ano a ano, né, 3%, 4%, 5%. Os preços internacionais da soja tiveram muito fortes nos últimos 2 anos, o que puxou bastante, alavancou bastante o plantio. A gente acredita que essa área deva de novo crescer. E de novo, Fernanda, quando você contextualiza o crescimento orgânico da soja com o aumento de penetração, né? Mais agricultores, o vizinho usou, eu nunca tinha usado, deixa eu usar também, a presença e o trabalho de extensão que as empresas, tanto as empresas de pesquisa como Embrapa, etc., como as empresas comerciais, fazem no sentido de levar essas soluções para a agricultura. Então, aquele agricultor que nunca havia testado, ele passa a testar e passa a usar. E o agricultor que usava em 5%, 10% da área, que é aquela questão da adoção, passa a usar em 15%, 20%, 30%. Né? Então, esse crescimento é um crescimento bastante interessante e eu acredito bastante sustentável para os próximos anos também. Tá certo, então, André. Eu agradeço pela apresentação, pelas informações que você trouxe, né, para o nosso evento hoje. Com certeza, esse mercado de bioinsumos vai ter um crescimento e um papel de destaque, né, no manejo das lavouras brasileiras. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, né, pelo apoio da Spark nos eventos do Fonte Agro. Não, sempre, sempre. Eu acho que vai o último recado. As pessoas perguntam muito para a gente essa questão de projeção e de futuro, né? Eu vejo que, e a gente conversa com muitos agricultores, eu falei com você, mais de 20 mil agricultores, a gente tem vários amigos agricultores também. Eu acho que o fenômeno do uso de produtos biológicos na agricultura, ele vem, não é moda, né? Pessoal, é moda, isso não é moda. Eu acho que é uma questão de melhora técnica, né? Então, de inovação e tecnologia. Então, hoje você tem melhores cepas, você tem pesquisa, você tem melhores produtos comerciais, né? E você tem também a parte econômica, né? Então, o uso de biológicos ele é tão bom para o meio ambiente, mas ele também é bom para o bolso. Então, toda vez que a gente vê uma adoção grande disso, é bom você conversar com os agricultores e entender por que eles estão fazendo. E o que eles falam para a gente é o seguinte: olha, o produto funciona, e o produto tem uma relação custo-benefício muito favorável. Então, quer dizer, não é só moda mesmo, é uma questão de tecnologia, é uma questão de sustentabilidade, com certeza, e uma questão econômica, né? Então, acho que a gente tem aí vários anos para acompanhar e vamos ver o crescimento disso em outras culturas e acho que também as empresas comerciais começam a focar, né? A gente começa tem muita startup de biológicos, a gente vê essas empresas se consolidando, tendo um poder comercial maior até para confrontar ou para trabalhar em conjunto com as empresas maiores, né? E os canais de distribuição também aprendem a vender, aprendem a conhecer e dão a importância necessária. Então, é um mercado que deve crescer bastante. Tá bom, André. Muito obrigada. Até a próxima. Estamos super à disposição. Obrigado, pessoal. E agradecemos mais uma vez a participação de todos neste evento do Fonte Agro sobre a inovação dos bioinsumos na agricultura brasileira. Nosso agradecimento também aos palestrantes do dia de hoje, Marcelo Poletti, da Promip, Ney Brasil, da VOA, Marcelo Juliano, da EgBiotech e André Dias, da Spark Inteligência Estratégica. Este evento conta com o apoio de nossos parceiros, o Instituto Ânima de Educação e a Spark Inteligência Estratégica. Agradeço a você que ficou conosco até o final deste evento. Boa noite, obrigada e até a próxima.